Bom dia, lamparinas! Sejam todos muito bem-vindos. Começando mais um estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro Jesus e Atualidade, livro do Divaldo Franco, psicografia da nossa querida amiga Joana de Ângeles. Aqueles que vão chegando já vão contando aqui pra gente como é que vocês estão chegando. Seja bem-vindo a ler. Quem mais está aqui? Jeremias, seja muito bem-vindo. Aqueles que vão chegando já vai compartilhando também com os amigos para ver se a gente consegue trazer mais pessoas para estudar hoje conosco. Hoje o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 6, Jesus e Honra. Hoje a conexão na internet não tá muito boa, gente, por isso que eu até demorei um pouquinho para entrar hoje. Mas vamos colocar aí muita vibração positiva para que dê tudo certo e a gente consiga chegar até o final, né? Aqui em São Paulo o tempo tá fechado, não sei onde vocês estão. Comentem aí pra gente como é que tá o tempo e o dia aí na cidade de vocês. Árida, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais tá aí conosco. Jeremias mandando aqui bom dia. Contem pra gente como é que tá aí o tempo. Aqui ainda não saiu sol, gente. Essa semana foi bastante frio e fechado o tempo aqui em São Paulo, capital. Eu não sei de onde vocês estão falando, comentem aqui pra mim. Lenice, seja bem-vinda. Vamos esperar mais um tempinho só pro pessoal entrar e a gente começar o nosso estudo. Estão vindo de onde, gente? Comenta aqui pra gente. Jorge Miyashiro, seja muito bem-vindo. Jorge tá aqui comigo também no frio, né, Jorge? Olá, a Ari tá comentando aqui, ó. Do Rio de Janeiro, nublado e chuva. Lenice tá na Alemanha. Meu Deus, Lenice tá longe. Tá esfriando. Aqui tá bem frio, mas também não posso comparar, né? Acredito que o frio da Alemanha deve ser mais frio que aqui. Mas ainda não ligamos os aquecedores. Aqui a gente também não ligou, viu, Lenice? Espero que não esfrie mais do que isso. Mas eu queria tanto um sol, gente. Hoje podia sair um solzinho, né? Só pra dar aquela aquecida. Mas vamos lá, vamos aquecer os nossos corações hoje com a leitura da Joana. Então, Joana começa assim: Jesus e Honra, capítulo 6. A estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Ele pôde penetrar nas leis fundamentais da vida que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para equilíbrio fisiopsíquico de todos, ou seja, né, não só do corpo físico, mas também da nossa psique. Projetando a verdade, não esmagava com a sua natural superioridade, não observando cada individualidade que permanecia mais independente. E aí eu já vou fazer uma referência, né, que o que a Joana traz pra gente, né? Pensem, gente, a magnitude que Jesus tinha, né? O quão um espírito evoluído ele era. E aí ela traz aqui essa questão de ele não esmagar as pessoas, né? As individualidades que passavam ali ao seu redor, ou que conheciam Jesus. Então a gente fica pensando aqui como o espírito evoluído e superior que ele era. Muitas vezes a gente para pra pensar e fala, nossa, muitas vezes a pessoa se sente superior e pela sua superioridade, né? Por todo esse conhecimento que Jesus tinha, a gente imagina que ele seria uma pessoa que ia assustar as outras pessoas pelo conhecimento que ele tinha. Mas quando a gente observa aqui que além do conhecimento, além dessa evolução que ele tinha de conhecimento, de inteligência, ele também tinha uma evolução muito alta moral. Então, por mais conhecimento que ele tivesse, por mais superior que Jesus fosse, onde quer que ele passasse, ele deixava, né, esse ar de querer, de todo mundo querer estar junto, de todos quererem estar ali próximo, de não haver distanciamento entre Jesus e aqueles que estavam com ele, né? Então percebam que por mais inferiores que fossem os espíritos, né, que estavam ali convivendo com Jesus há 2000 anos atrás, né? Ele tinha essa tranquilidade, né? Ele não esmagava as pessoas que cruzavam o seu caminho, né? Ele não deixava com que esse conhecimento, que essa superioridade absorvesse, né, as outras pessoas, e sim ele agregava valor. Então as pessoas queriam estar ali próximo dele, né? Olha só, o Jorge comentando aqui, bom dia, puxa, acho que meu canarinho Anakin vai desencarnar. Poxa vida, Jorge,
que triste, muito meus sentimentos, né, aí por esse momento, mas que você possa estar aí do lado dele, faça uma prece, né? A gente sabe que eles são sempre amparados, né? Os nossos amigos aí, animais, nunca estão desamparados. Aqueles que lhe aperfeiçoavam encontravam a paz e, por essa razão, optavam livremente por segui-lo. Ele sabia despertar as potencialidades jacentes em cada um, canalizando para as operações saudáveis, mediante cujo esforço se fruíam júbilos e plenitude. As parábolas que lhe guardavam as instruções vivas continuam adequadas para os problemas odiernos, possuindo sentido harmônico e orientação capazes de serem aplicadas sem qualquer conflito de época, lugar e pessoa. Então vejam, né, a Joana já vem trazendo no início do capítulo essa questão de Jesus ser atemporal, né, gente? De Jesus atender a todas as pessoas, a todos os lugares e todos os tempos. Então todas as suas parábolas, de alguma forma, ainda atendem a nossa atualidade, né? Quando ela fala aqui de problemas odiernos, né? Ou seja, de problemas atuais, porque Jesus é a atualidade, né? Como diz o próprio título do nosso livro. Todas as suas passagens, todos os seus ensinamentos, se nós lermos eles hoje eles fazem muita referência ao que nós estamos passando hoje. Bom dia, Wilton, seja bem-vindo. Cassil também que está conosco. Antônio Jorge, seja bem-vindo. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Então vejam que a Joana vem trazer, né, o quanto Jesus é atual, o quanto Jesus agregava valor a todos que passavam ali e cruzavam seu caminho. O homem moderno prossegue, de certo modo, com as mesmas aspirações e necessidades dos seus antepassados, ressalvadas algumas conquistas logradas através dos tempos. Ou seja, né, nós estamos aí em 2022, já passamos por muitas coisas, né? E quando a gente olha aqui o nosso passado e o que a gente ainda tem para desbravar no futuro, a gente tem muitas possibilidades, né? Então a gente percebe que a necessidade, por exemplo, do desenvolvimento moral ainda é muito grande, né? E quando Jesus traz ali nas suas parábolas, quando ele fala de amor, quando ele fala de caridade, quando ele fala sobre as nossas relações sociais, né? Como a gente deve conduzir em relação à visão que a gente tem com o outro, tudo isso é muito atual, porque a gente ainda cai, né, em algumas tendências da nossa sociedade, né, algumas questões nossas íntimas e pessoais também, não vamos dizer que é só sociedade, mas principalmente nossas questões morais, a gente tem muito a desenvolver. Apesar da gente já perceber, né, e quando a gente olha ao longo da nossa história da humanidade, né, o que nós fizemos de lá para cá, olha quanta coisa a gente já evoluiu, né? Eu gosto muito de trazer que nós não somos mais aqueles gladiadores, né? Que jogavam as pessoas às feras, né? Mas a gente ainda tem guerras, né? No nosso mundo. A gente ainda percebe discussões, né? Violência, muitas vezes com as palavras. Então a gente ainda tem pontos muito importantes aí para desenvolver. Desse modo, ainda permanecem com carências e inseguranças que lhe perturbam as estruturas emocionais. Para conseguir a liberdade interior e a emancipação que necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto do amadurecimento pessoal, rompendo com as próprias raízes do atavismo, ou seja, da hereditariedade, né, dessa perpetuidade que nós vemos trazendo do passado, que lhes procedem do passado espiritual. Benilson, seja bem-vindo. Vejam só, então quando ela traz aqui essa questão de que o que a gente precisa para desenvolver é o conhecimento mais a coragem, é porque essas duas palavrinhas não andam separadas, né? De nada adianta a gente desenvolver através da nossa inteligência, buscar o conhecimento, agregar valor de conhecimento, se a gente não tiver a coragem para trabalhar as nossas questões morais, né? Então, quando a gente fala aqui que Jesus era um espírito crístico, um espírito ali que estava, né, no estágio de perfeição, é porque ele conseguiu desenvolver as duas coisas. Se ele fosse o espírito que tivesse superioridade somente de inteligência, ele não chegaria a todos, né?
Ele chegaria ali muitas vezes com essa presunção que nós temos de nos acharmos, né, muito inteligentes, porque a gente estuda, né, porque a gente corre atrás da informação, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa a ser trabalhada nas questões morais, né, a gente ainda é egoísta, a gente é orgulhoso, a gente tem vaidade, a gente tem uma série de questões para serem trabalhadas, e ele nunca chegaria, nunca alcançaria, né, se ele tivesse nessa condição, o coração de tantas pessoas e que perpetuou por tanto tempo. Então, para esse esforço, a honra se lhe torna inigualável guia interior, impulsionando-o para a frente nos passos que deve dar, sem mais deter-se. E aí eu queria falar, né, como o capítulo chama Jesus e honra, e ela traz essa questão da honra de Jesus, que era muito forte, né, muito presente ali, muito constante. O que é honra, gente? Honra, e aí se a gente for olhar ali no dicionário, até pela etimologia da palavra, ela traz muito essa questão dos nossos preceitos morais, né? De como é que a gente se mostra para a sociedade, como é que a gente interage com o outro. Então, quando eu falo aqui que eu sou uma pessoa honrada, é porque as minhas ações refletem para a humanidade ou para as pessoas aquilo que eu sou. Isso é muito forte. Eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa caridosa. Então isso é natural. Então quando eu falo uma pessoa honrada, é porque essas características, né, se colocam ali presentes de forma natural. Isso de alguma forma transforma, né, não só a minha vida, mas a vida de todos que estão ali na sociedade. Então Jesus era um Jesus de honra, né? A gente está tentando ainda buscar essa honra. Muitas vezes a gente olha, ou percebe, ou comenta, fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa honrada. Mas a gente ainda tem uma limitação de enxergar o que é essa totalidade do que é honra, né? Muitas vezes é uma característica que se acentua ali, né? Mais predominante em uma pessoa ou em outra. Mas a gente precisa realmente entender ela na sua completude, né? Olha aí a Lenice falando aqui. Wilton colocando perfeitas suas colocações, gratidão, Wilton. A Lenice pôs aqui, a gente ainda come carne, mas a evolução ensinará o homem a não comer mais. É isso, Lenice. E muitas vezes a gente precisa também não se cobrar tanto, né, Lenice? A gente muitas vezes se cobra de certas situações, de certas condições, mas a gente precisa entender que nós estamos em evolução, né? Como a Lenice está trazendo, a gente já observa na nossa humanidade uma tendência de espíritos que vêm mais evoluídos nesse quesito, né? Que já não tem mais a necessidade de comer carne. Muitas vezes já nasce, gente, na própria introdução ali do alimento. Eu vou dizer isso pela minha sobrinha, né? Já na própria introdução do alimento não aceita comer carne, né? E é muito engraçado, porque se você consegue conversar e tenta dialogar com aquela criança, né? Com aquele espírito que tá chegando ali, ela não consegue explicar o porquê ela não consegue comer carne, mas ela não consegue. Já é um hábito que ficou para trás, né? De outras encarnações. Já foi, já passou. Já chegou no estágio ali da própria alimentação do espírito que ela não aceita mais aquele alimento. Quando eu vou me incluir nessa, né, Lenice? Ainda temos a tendência a comer carne, temos dificuldade de tirar da nossa alimentação. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai reduzindo, vai diminuindo, né? Vai tentando substituir. E aos pouquinhos, quem sabe, a gente chega lá. Olha aí, Rubenilson falando. Eu fiquei 7 anos sem comer carne. Olha aí, já é uma evolução, hein, Rubenilson? Voltou a comer carne? Conta pra gente. Mas é isso, assim, ó, já é uma conquista. Poxa, 7 anos, que bacana, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai modificando nossa alimentação. Na ruptura dos laços familiares constringentes, ou seja, aqueles que comprimem, né, aquela família que muitas vezes nos pressiona, Jesus, sem deixar de atender aos compromissos morais e sociais com o clã a que pertencia, demonstrou a grandeza da coragem que a honra pessoal lhe facultava. Buscado pela família que lhe ignorava o ministério, duvidando da sua missão e assim tentando interrompê-la, quando ele punha os alicerces da boa nova nos corações, foi advertido por alguém que lhe disse, tua mãe e teus irmãos aí se encontram e chamam por ti. Fazendo referência, né, gente, aquela passagem que Jesus estava ali, né, com os seus apóstolos, né, com os seus seguidores também, não só com eles.
E aí os seus familiares chegam à porta, né? E eles avisam ali, ó, Jesus, sua família tá ali na porta. Você não vai parar e dar atenção para eles, né? Então quando fala aqui, ó, tua mãe e teus irmãos se encontram e chamam por ti. E aí chegaram-lhe o momento da indeclinável, quão honrosa decisão, facultando-lhe interrogar com tranquilidade: quem é meu pai? Minha mãe, quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. E essa passagem, gente, eu vou trazer aqui para explicar para vocês, mas só observando aqui o que o Rubenilson comentou, né? Dizendo aqui que sim, voltou, né? Mas reduziu bastante, olha que interessante, pois convivia com uma pessoa que era vegana, olha que legal. Então, muitas vezes a gente começa a observar o hábito do outro, e isso nos estimula, né, Rubenilson, nos incentiva a mudar o nosso hábito, né? Então, olha que legal, então você já viu que é possível, né, que existe essa possibilidade. Falta aí vontade, então mantenha a vontade firme. E aí, voltando aqui para nossa passagem, né? Em que Jesus diz: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus, né? E quem não entendeu, gente, essa passagem, é importante que a gente consiga aqui explicar, esclarecer. Não é que ele estava rejeitando, né? A mãe, o pai e os irmãos. Não era a rejeição da família corporal, que foi aquela família que recebeu aquele espírito naquele momento, né? E nós também temos essa possibilidade, não é que Jesus está dizendo aqui, olha gente, ignorem a família corporal, né? Não é isso. É que ele estava dizendo ali que a missão dele era maior do que a necessidade de estar com a família. Não é que ele estava rejeitando a família dele, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Era a missão que ele veio cumprir aqui. Assim como nós, que não temos muitas vezes uma missão, mas temos uma programação reencarnatória, existem momentos que nós precisamos afastar um pouquinho da família para seguir, né, nessa trajetória da nossa programação. Nós temos compromissos a serem executados aqui como encarnados, né? Então, quando nós percebemos que durante a nossa participação nesta encarnação, muitas vezes a nossa família está nos impedindo de seguir em frente, ou não acredita naquilo que nós estamos fazendo, e nós sabemos que nós estamos seguindo o caminho de Jesus, ou seja, eu estou seguindo os seus ensinamentos, eu estou buscando a minha evolução moral, né? A minha evolução espiritual. Tchê, um beijo, querida, seja muito bem-vinda. Se eu estou buscando a minha evolução espiritual, se eu estou buscando a minha evolução moral e eu percebo que os meus familiares estão tentando me manter num lugar, né, numa zona de conforto que não vai me fazer impulsionar, muitas vezes eu preciso me afastar, né? Não abandonar, gente, porque a gente nunca abandona a família, a gente precisa honrar pai e mãe, né, os irmãos e toda a composição que vem aí no nosso núcleo familiar da família corporal. Mas muitas vezes eu preciso me aproximar de quem, gente? Da minha família espiritual, que são aqueles que estão em sintonia de pensamentos, em sintonia de sentimento, no caso aqui, né, os apóstolos que estavam ali com Jesus, numa mesma missão, numa mesma trajetória, numa mesma jornada, buscando essa evolução espiritual. Então, muitas vezes eu me aproximo de amigos, de pessoas que estão na mesma sintonia, que estão buscando, né, um trabalho, muitas vezes voluntário, um trabalho que vai me ajudar a evoluir como espírito, que vai fazer toda a diferença, né? Então, quando eu falo, olha, eu estou com o meu grupo, no meu centro espírita, estou fazendo ali a orientação aos espíritos, aquela ali é minha família espiritual, que está aqui comigo de alguma forma para que a gente faça esse trabalho e que nós, em conjunto, nos auxiliemos. Por quê? Porque nós estamos ali muito mais recebendo do que doando. Né? Então, quando a gente se abandona e se afasta da família, é nesse sentido, né? Não é que é para sair abandonando a família, gente, esquecendo os nossos compromissos, porque nós também temos compromissos com esses espíritos que estão aí na nossa família corporal. A estupefação geral não o perturbou, e ele prosseguiu como se nada houvesse acontecido. Ou seja, chegaram ali, tentaram tirar ele do seu compromisso, né? Que era ali a divulgação do evangelho, da Boa Nova. E ele falou, não, né? Deixe minha família ali, porque agora eu estou com a minha família espiritual, porque eu tenho uma missão a cumprir. Eu preciso continuar essa minha trajetória, né? A Lenice está dizendo aqui, ó, queria também entender por que a gente vive longe, mas qualquer perrengue parece que um imã nos leva para a família consanguínea, porque nós temos um laço, né, Lenice?
nós temos um compromisso. E a família é a nossa base, né? É através dessa família, e quando a gente tá aqui, gosto muito de falar do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do honrar pai e mãe. Para mim é um dos capítulos mais interessantes ali do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Por quê? Porque fala, né, desses laços. Por que eu tô nessa família, gente? Porque eu tenho ali os espíritos que precisam estar comigo. São espíritos, muitas vezes, que nós temos afinidade de outras existências, ou muitas vezes aqueles nossos algozes do passado, né? As pessoas que nós tivemos ali algum vínculo e que nós muitas vezes ou eu prejudiquei o outro, ou ele me prejudicou, e aí a gente vem na mesma família resgatar aqueles compromissos e tentar se modificar nessa existência. Então, quando muitas vezes você traz aqui, né, eu tô com dificuldade, eu me afasto, mas logo mais vem um imã para me trazer de volta, porque realmente esse afastamento tem que ser temporário, ele não é permanente. Porque nós temos laços e compromissos, então esses compromissos precisam ser desenvolvidos nessa existência. Então muitas vezes a pessoa fala, mas é tão difícil conviver com a minha família, uma pessoa tão difícil que eu tenho uma dificuldade de convivência, é com essa pessoa que você precisa estar mais presente, né? Muitas vezes a gente se afasta porque a dificuldade de convivência é grande, mas a gente precisa resgatar. E a gente precisa ter uma questão ali para ser trabalhada, então por isso que a gente volta. Ou é aquela pessoa que muitas vezes eu falo, meu Deus, quando eu tô ali sem chão, né? Eu volto para minha família e aquela base, aquela estrutura que me mantém firme. Por quê? Porque eu tenho afinidade e tenho ali, né, toda uma relação de outras existências, né? E que a gente carrega ao longo dessa encarnação, tá bom? E aí Joana diz, honra é a coragem de eleger o melhor. A dubiedade na decisão entre o que desejam reter e aqueles que lhe necessitam da presença e das lições. Seria a lamentável falência dos objetivos que buscava. Ou seja, imaginem, gente, se eu ficasse retido pela minha família e esquecesse de interagir com aqueles que precisam da lição de Jesus, né? Se ele parasse e falasse assim, não, agora eu vou ficar aqui na minha família, esquece todo mundo que tá aqui, né? Eu vou ficar aqui centrado só na minha família. O que ele deixaria de fazer? De deixar esse legado, né? Porque o objetivo realmente era interagir com a sociedade. E quando a gente estuda a doutrina espírita e estuda a lei de sociedade, que nos fala que nós não devemos ficar sozinhos e nem se isolar e que a gente precisa socializar com pessoas diferentes, com grupos diferentes, porque é isso que vai nos dar base para trabalhar as nossas questões morais. Eu preciso exercitar. Então, quando eu tenho dificuldade, falta de paciência com alguém, ou quando eu tenho dificuldade de interagir com alguém, é exatamente aquele ponto que você precisa trabalhar, né? Então, muitas vezes a gente é colocado em cenários diferentes, em sociedades diferentes, em grupos diversos, justamente para você ir trabalhando essas questões com pessoas diversas, que pensam de forma diferente de você. Não há aí desrespeito aos familiares. Esses sim, presunçosos e amedrontados, sem o consultarem, desrespeitavam-lhe a opção de homem independente, que viera para um apostolado que jamais negara qual seria o término, a humilhação, a cruz e a morte. Gente, Jesus falou o tempo todo, né? Ele alertava não só a família, mas também os seus discípulos de qual seria o fim. Qual era a razão dele estar aqui, né? Então, ele foi alertando ao longo do tempo. E os seus apóstolos negavam o que ia acontecer, apesar dele deixar muito claro. Porque em vários momentos ele avisou o que ia acontecer. Então, ele já tinha um propósito ali traçado e ele não ia escorregar, como nós muitas vezes escorregamos, gente. É um espírito perfeito, é um espírito crístico. Como é que ele ia errar? Então, quando a gente olha a trajetória de Jesus, muitas vezes as pessoas falam, mas se ele tivesse feito de outra forma, ele não teria sido crucificado. Teria, porque o objetivo era esse, gente. No final, ele queria dar o exemplo de humildade, o exemplo de serenidade, tranquilidade, porque no momento que ele estava ali sendo, né, muitas vezes empurrado pela multidão, no momento que ele estava na cruz, em vários momentos nas descrições do Evangelho se demonstra a serenidade e a tranquilidade de Jesus, sabendo que aquilo ia acontecer, né? E de alguma forma perdoando aqueles que estavam fazendo todo aquele processo, inclusive no momento que é
colocado uma lança, né, no corpo de Jesus. Então ele pede, né, que Senhor, perdoe, porque eles não sabem o que fazem, né? Então todos eles ali foram, gente, instrumento da passagem de Jesus, instrumento para que aquilo acontecesse. Estava tudo programado, né? Tudo saiu de acordo com o que era para acontecer. A sua honra levava-o ao prosseguimento, mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Ele viera romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do homem integral, do mármore frio da sociedade utilitarista escravocrata, ou seja, aquela sociedade em que ele estava inserido naquele contexto todo, era uma sociedade, né, que prezava ali moralmente os costumes da época muito diferentes do que Jesus veio mostrar. Então ele realmente ia entrar em choque com aquela sociedade, porque ela era muito à frente daquilo. Então ele sabia que ele ia enfrentar barreiras, ele sabia que teriam aquelas pessoas que iam negar, que iam acreditar que ele não era o enviado, né, de Deus, e foi o que aconteceu. E até hoje, gente, tem pessoas que não acreditam que Jesus veio, né, enviado para nos ensinar. O cinzel e o martelo para arrebentar a pedra eram a honra e o dever. Nada podia emparedá-lo nos limites das conveniências, dos receios pueris e das afeições imaturas. Ou seja, gente, por mais que ele percebesse que as pessoas se sentiam assim, né? E que eram espíritos, realmente, quando ele fala que a Joana traz aqui os receios pueris, é os receios dessas pessoas que não compreendiam, né, a sua magnitude, não compreendiam o que ele tinha de missão nessa jornada, né? 20 séculos depois, ele o mesmo escultor de almas, trabalhando o granito das vidas a fim de libertá-las. Olha que bonito, né? A Joana traz alguns trechos, gente, que faz a gente muito refletir, né? O granito das vidas, ou seja, a gente está sendo lapidado o tempo todo, né? E é um granito mesmo, a gente tem essa dificuldade de quebrar, né? Dessa dureza, muitas vezes, que a gente tem no coração. E quando ele fala que Jesus era o escultor das almas, né? Era justamente por isso, porque todos os que passavam ali no caminho de Jesus tinham um aprendizado, tinham uma mudança de comportamento muito grande, né? Então ele conseguia, de alguma forma, esculpir uma nova personalidade, né? Uma nova pessoa ali. E realmente todos saíam muito engrandecidos, né? Com a sua presença. Olha lá, a Lenice colocando aqui, eu tô cansada desse lema, Deus acima de tudo, Deus está entre nós, exato. Lenice, muitas vezes é a interpretação, né, das pessoas, então a gente tá inserido, né, nesse contexto de Deus, não tem como a gente se distanciar dele, porque a gente tá o tempo todo, né. Eu gosto muito de falar, né, a respeito de Deus, porque essa inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas, é o nosso Criador. Então é difícil, né, Lenice, quando a gente fala assim, Deus está acima de tudo, e aí nós temos uma limitação muito grande para entender Deus, né? Mesmo lendo o que é Deus, né? O que é Deus, que é a primeira questão que está lá no Livro dos Espíritos. O que é Deus, gente? Nós temos dificuldade, Lenice, de descrever Deus. Mesmo lendo, entendendo o conceito, entender Deus é muito difícil porque está muito distante de nós, né? Então, por isso que muitas vezes a gente no conceito erra ainda. A gente tem muita dificuldade de conseguir compreendê-lo. Então, tranquilo, né, gente? Se a gente tem essa dificuldade, vamos buscar, né? E quem somos nós para também julgar o irmão, né? Que muitas vezes não consegue compreender. Porque é isso, a gente está distante. Então, vamos aos pouquinhos, a gente começa a compreender um pouco melhor. Eu acredito que observando a natureza, observando a sua criação, a gente consegue ter um pouquinho da dimensão da magnitude de Deus, né, na nossa vida. Eu acho que é isso. E vamos lá, tua honra deve modelar-se na dele. Olha aí, Joana, já trazendo a gente para a realidade. Vamos modelar a nossa honra, a visão de Jesus? Porque se a gente observar, gente, Jesus, se a gente conseguir extrair o melhor dele e tentar buscar nas nossas ações o que ele trouxe, já é um grande passo. E eu disse aqui, gente, tentar, não conseguir, porque muitas vezes a gente vai ficar nessa tentativa e erro, né?
mas a gente está buscando. E aí lembra que ela falou aqui do conhecimento e da coragem? Aí eu diria mais, não só a coragem, mas a vontade. Porque o nosso amigo aqui, quando trouxe, né, da questão de comer carne, o Benilson, quando ele comentou aqui, né, eu fiquei 7 anos sem comer carne, olha a vontade era tanta, ele conseguiu. Mas aí quando enfraqueja, né, gente, quando a gente muitas vezes deixa pra lá e dá aquela bambeada, deixou de comer, voltou a comer carne. Mas se a gente tem vontade, a gente consegue. Então vamos buscar, através das nossas ações, tentar seguir, né, esses ensinamentos. Rosângela, seja bem-vinda. Pri também. Sérgio, seja bem-vindo. Regina, que tá aqui conosco também. O Eduardo, que entrou. E aí ela diz, tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Ou seja, se eu quiser deixar para trás o que já se passou e seguir em frente com essa vontade verdadeira, a gente consegue abalar as estruturas e se modificar. Percebam? Entre ti mesmo e a ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes e o que é melhor para ti e como conquistá-lo. Ou seja, se você tem dúvida de como alcançar Jesus, ouve a tua consciência. Quando ela fala que ausculta a tua consciência, ouve tua consciência. Porque nós sabemos, né, gente, nos momentos de dificuldade, quando a gente tá ali, né, sem saber qual é o caminho a seguir, nós temos a nossa consciência, porque nós, quando fazemos a nossa programação aqui reencarnatória, né, tá ali traçado qual é mais ou menos é o nosso direcionamento, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio das nossas escolhas, né? Então, quando a gente chega aqui e sabe que tem uma trajetória a seguir, mas fica na dúvida de qual é a direção, a nossa consciência vai nos relembrar o que a gente programou, né? Então, lá no meu inconsciente, eu tenho noção de qual é o caminho a seguir. Apesar de muitas vezes a gente querer ouvir, lembra, né? A nossa consciência tá lá dizendo vai para aquele caminho, a gente insiste de ir para o caminho diferente, né? Diverso daquele. E além disso, a gente tem também aí os nossos mentores espirituais também nos auxiliando. Então, tá com dúvida? Pede ajuda, né? Eles vão com certeza te intuir a respeito do qual é o melhor caminho a seguir. Basta que a gente possa ouvir, né? Basta que a gente aceite essa intuição. Porque muitas vezes a gente deixa ela de lado, a gente não quer aceitar. Porque muitas vezes, e na maioria delas, o caminho correto a seguir não é o mais fácil. É o caminho de pedras, é o caminho pedregoso, né? Que vai nos dar ali, vai ter obstáculo no meio do caminho. Então ela diz, a tua libertação diferirá daquele que rompe vínculos de afetividade para soltar-se, escravizando-se a outras situações piores. Olha aí, acabei de falar, né, gente? A Joana vem aqui trazer. Então, a minha libertação não está no caminho fácil. Está na porta estreita e não na porta larga, né, gente? Eu gosto de falar do efeito manada, né? Vamos todo mundo correr junto com os elefantes? Ou a gente vai ter que seguir contrário, né, aos elefantes? Vamos ter que seguir o caminho contrário. E ele não é fácil, porque tá todo mundo rumando pro caminho fácil, gente. Então, quando a gente muda e vira a rota, né, a gente vai ter que trombar nos elefantes. E não vai ser fácil empurrar, né, ou nadar contra a corrente. É isso, a gente tá nadando contra a corrente. A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva para que sigas plenamente. A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva, ou seja, se eu estou tirando as algemas, gente, se eu tô me libertando daquilo que me puxa pro sentido, né, do efeito manada, isso realmente vai me tirar desse tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Mas não vai ser fácil, né? A gente consegue ir para esse caminho de forma tranquila? Não, né? E é muitas vezes naquele momento que a gente fala tá difícil, é porque a gente tá buscando o caminho muitas vezes que é o caminho correto.
Aí muitas pessoas se afastam, né? Quando a gente fala aqui do desalgemar-se, é porque muitas vezes eu tô com aquela pessoa que me volta, né? Que me direciona pro efeito manada. Então, quando a gente começa a mudar o caminho, direcionar para uma rota diferente, muitas vezes a gente tem que deixar pessoas para trás. Né? Assim como Jesus, em determinados momentos, deixava a família. E aí, gente, é importante a gente entender isso. A família a gente não abandona, a gente deixa temporariamente, né? Mas a gente não abandona. Agora, amigos, pessoas que cruzam muitas vezes o nosso caminho, aquele conhecido, às vezes vai ficando para trás, porque a sintonia mudou, gente. Eu tô num patamar diferente, tô buscando algo diferente. Eu não vou mais conviver com aquelas pessoas que eu percebo que têm ações, iniciativas que não condizem mais com aquilo que eu acredito, porque eu tô buscando algo diferente. Após isso, não será mais o mesmo, nem te repetirás. Ou seja, o que é não repetirá, gente? Eu não vou cometer o mesmo erro, eu já tenho certeza do que eu preciso, eu sei qual é o meu propósito, eu já consegui enxergar o caminho, né? Ou uma luz no caminho, seguindo Jesus. E aí ela finaliza, a consciência do dever se manifestará a ti na hora de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sobre a liderança de Jesus. Então vai ser libertador, né? Quando ela fala aqui que a nossa consciência vai se manifestar e que a gente vai ter certeza e a gente vai honrar aqui os ensinamentos de Jesus e a gente vai não só respeitar a si mesmo, mas respeitar a todos que estão à nossa volta. Já é tão difícil, né, gente, a gente respeitar a si mesmo. Imagina respeitar tudo e a todos, né, como diz a Joana. Então é um caminho sem volta. E aí, a partir do momento que nós estivermos lá nesse patamar, gente, em que Jesus estava, vai ser maravilhoso, não vai não? Olha aí a Lê trazendo aqui também. Carregando o amor em nosso espírito, coração e mente. Basta respirar fundo, buscar Jesus e ter muita fé e a força de vontade para mudar. E ser um exemplo para todas as pessoas que convivemos. Isso é gratificante, é isso aí, né? O Benilson aqui confirmando que é verdade. Gente, quando a gente tem vontade verdadeira, né? Muito interessante isso. Quando a gente quer alguma coisa e tem certeza que aquilo é o que a gente tem que buscar, a gente pode até errar, né? E repetir muitas vezes o erro. Mas a vontade é tão forte que a gente insiste, persevera, né? E a gente consegue conquistar. Então, a gente tem que ter certeza, né? Como Jesus nos trouxe, que nós somos deuses, podemos fazer o que ele fez e muito mais. Ele afirmou isso para nós. Então, quando ele fala, carrega a tua cruz, pegue a sua cruz e me siga, né? Era exatamente isso, é pegar e ter essa vontade verdadeira, né? Acreditar, ter fé. Porque ninguém que passou pelo caminho de Jesus e foi curado não tinha fé. Né? Porque de nada adiantaria todo aquele magnetismo de Jesus sendo direcionado para aquelas pessoas se elas não tivessem fé, se elas não acreditassem. E quando a gente acredita, quando a gente tem certeza daquilo que a gente quer conquistar, por mais dolorido que seja, por mais pedregoso, né, que seja o caminho aí, cheio de pedregulhos, por mais difícil que seja, por mais que o terreno seja, né, íngreme, para a gente alcançar o topo, né, a gente não desiste, a gente tem força, a gente tem vontade. Lila, seja bem-vinda. Pena que chegou no finalzinho, mas você vai conseguir assistir depois, vai ficar gravado, tá? O nosso estudo de hoje. Gente, então finalizamos capítulo 6. Semana que vem, capítulo 7, sexta-feira, gente, 8 da manhã. Espero vocês aqui. Jesus e Justiça, o próximo capítulo. Nós estamos no capítulo 6 e são 20 capítulos. Então, se você chegou agora, se é a primeira vez que você está assistindo e nos acompanhando, dá tempo, pega o final de semana, entra aqui no Instagram, no YouTube, estão todos os vídeos gravados. Esse de hoje, de sexta-feira, a gente sobe na terça-feira no YouTube. Mas se você quiser assistir pelo Instagram, tá salvo, porque eu vou sair daqui agora e vou salvar lá no Instagram, aqui no Instagram. Então, se vocês quiserem, entra lá, conseguem assistir e dá tempo de acompanhar a gente aqui diariamente, tá bom? Quem não tem o livro,
Depois dê uma pesquisada aí na internet para vocês também acompanharem, quem quiser, né? Eu gosto muito de ler antes de fazer aqui a reflexão. Eu li alguns minutinhos aqui antes da gente entrar. Façam mesmo, porque vocês conseguem contribuir bastante, né, com conhecimento, trazendo a vivência de vocês. Vão ter passagens aqui que todo mundo vai se identificar. E aí, naquele momento que estiver lendo aquela passagem, fala, nossa, Monique, eu li também aqui junto com você antes, né? E isso aqui me despertou tal coisa, tal exemplo. Traz, gente, é tão gostoso quando a gente troca aqui, como os nossos amigos foram trazendo aqui ao longo do estudo, né? A sua experiência, a sua jornada. O Rubenilson trouxe aqui a questão da carne, né? A gente foi trazendo aqui alguns exemplos. Lenice também foi falando um pouquinho aqui da história dela. O Alê trouxe aqui também um pouquinho compartilhando o que ele sente, o que ele percebe. Então é isso, né? Então aqui a Lenice comentando, uma vez ouvi, alguns têm que ver para crer, outros crer para ver. Olha aí. Então são coisas que a gente vai, gente, percebendo, né, ao longo da nossa jornada. E, Lenice, isso é muito verdade, né? Muitas vezes a gente estuda e adquire conhecimento e é muito tranquilo, né? A gente vai lá, leu, entendeu, compreendeu e praticou. Em determinados momentos ou em determinadas situações, mesmo aquele que tem facilidade de ler e fazer, executar e aprender, não vai ter facilidade em outras situações. E aí o que vai acontecer? Por mais que ela leia a teoria e tente, na prática não funciona. E ela vai ter que exercitar aquilo várias vezes, ou ela vai ter que passar pela dificuldade para aprender com o erro, né? E nós, infelizmente, gente, estando no mundo de provas e expiações, como espíritos imperfeitos que somos, ainda vamos aprender muito com a vivência, com a prática, com a experiência, né? Por mais que o pai e a mãe venham e falam, né, no ouvido da gente, não faz isso, porque já viveu, né? Eles já viveram, eles já passaram pela experiência. Muitas vezes nós temos que passar, mesmo o pai alertando, mesmo a mãe alertando, a gente tem que passar por aquilo para realmente aprender, né? E é isso, somos seres humanos, estamos aí em evolução. Maria Cristina, obrigada, excelente final de semana para você também. Ale, um beijo. Rubenilson, gratidão, gente, por vocês estarem aqui com a gente. Olha aí, Maria falando que o solzinho tá tímido, aparecendo em Jundiaí. Aqui nem solzinho tem, Maria Cristina, infelizmente. Manda esse sol pra cá, pra gente, por favor. Ale trazendo aqui, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Sempre buscar algo a mais, é isso. Beijo grande. Ótimo final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.